dia do Senhor, dia de nós reunirmos e celebrarmos. E que bom que é nós podemos finalmente estarmos reunidos no mesmo lugar e podemos assim cultuar a Deus. Amém? Eu agradeço a fidelidade dos irmãos a estender um pouquinho as milhas, né? Para chegar até aqui. Todo mundo teve que estender um pouquinho. Mas graças a Deus que nós podemos reunir e estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor nosso Deus. O nosso irmão Juliano está preparado ali com a guitarra e a irmã Sandra vai nos dirigir em hinos de adoração. Eu vou passar ali o microfone à nossa irmã. Amém? Pai do Senhor, irmãos, feliz Dia dos Pais para os pais. Que Deus esteja abençoando vocês, fortalecendo, dando sabedoria para aqueles que os filhos já estão grandes, né? Para colaborar também com a educação dos netos. Com a graça de Deus. Eu tive um sonho essa semana e compartilhar. Meu pai já é falecido há 8, quase 9 anos. E eu sonhei com ele, que eu encontrava com ele, eu chorava muito e falei, pai, eu devia ter orado mais contigo. Eu devia ter lido mais a Bíblia contigo. E peço que me perdoe, eu devia ter. O que eu quero dizer para os irmãos é que também para mim, que também tenho filhos que estão longe da casa do Senhor, eu tenho que ler mais a Bíblia com eles. Tenho que ler, eu tenho que orar mais com eles. Então eu quero deixar isso para vocês. Enquanto há tempo, enquanto nós estamos aqui, enquanto nossos filhos estão aqui, enquanto é tempo. Vamos cantar o hino 545. Deus enviou por meus pecados.
próximo aqui pertinho, 547. Jesus vive e Ele está voltando. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo com coisas tão banais. Aleluia. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Os senhores bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém, glória a ti, Senhor Jesus. Passa a palavra ao pastor. Pedir a irmã Márcia para fazer oração, amém?
Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar então à palavra do Senhor e nós vamos... eu vou pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Atos 7, versículo 32. Nós vamos ler um versículo para dar início à mensagem e depois nós iremos então ler um outro texto da palavra do Senhor. Mas por enquanto, um versículo apenas. Atos 7, 32. O tema da nossa mensagem, como eu já tinha dito, legado paternal, exemplo a ser seguido. Neste que é o dia do Senhor, mas que celebramos o dia dos pais, nós iremos falar uma mensagem direcionada aos pais. Se você perdeu a mensagem desta manhã, eu aconselho de ir lá no YouTube, no YouTube também, né, Juliano? No YouTube e no Sermão Áudio. E eu aconselho você ir no Facebook também. E você ouça a mensagem se você perdeu esta manhã, que ela é o início, a primeira parte desta segunda mensagem. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, de pé como estamos, diz assim, dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Oremos ao Senhor. Pai amado, que a Tua palavra venha de encontro à nossa vida, Senhor, nesta tarde pedimos, venha falar aos nossos corações, possamos ser moldados e aperfeiçoados por ela. Senhor, que ela traga à nossa vida um conforto e uma certeza, uma segurança daquilo que está por vir. Senhor, bendizemos a Ti, eterno Deus. Quão bom é nós podermos voltar a falar a Tua palavra em público, no lugar onde o Teu povo se reúne. Meu Deus, a Ti seja dada a glória e o louvor. Tanta alegria no nosso coração, tanto prazer em Te servir. Pai bendito, Tu és o Senhor, toda a glória, somente a Ti honramos. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ficar sentados, é verdadeiramente uma alegria muito grande, irmãos. Eu tenho que falar outra vez, porque o meu coração está cheio de alegria de podermos estar reunidos mais uma vez e podermos ver a cara uns dos outros e ver que os irmãos fizeram um esforço extra em chegar aqui. Eu sei que já mencionei, irmãos, mas eu tenho que dizer outra vez, porque o meu coração está gozoso, está alegre. Semana passada nós estávamos assim um bocadinho mais apreensivos e nervosos, como é que a gente faz, mas hoje eu penso que nós estamos verdadeiramente ainda mais à vontade e com grande alegria. Deixei dizer aos irmãos que chegaram, entretanto, o pastor Johnny não está connosco hoje, porque ele tinha uma marcação e então teve que sair, mas ele tinha-me dito durante a semana que gostaria de estar connosco. Eles estão muito alegres por nos ter aqui. Ele disse que a igreja está alegre em poder nos servir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós estamos muito alegres por isso também. Nós iremos falar um pouquinho depois de encerrarmos o culto sobre esse assunto. Eu queria dar alguns esclarecimentos aos irmãos. Mas por agora, só justificando porque é que o pastor Johnny não está connosco. Amém? É uma alegria então nós estamos aqui e servirmos ao Senhor. Este texto que nós lemos da palavra do Senhor, ele apresenta, e deixa-me pegar naquilo que a nossa irmã Sandra partilhou connosco aqui, uma realidade que nós precisamos estar atentos. A oportunidade que nós temos hoje tem tudo a ver com a mensagem, tem a ver com a mensagem desta manhã. Nós estamos falando hoje de um exemplo a ser seguido. E quando você lê o texto, você vê que muitas vezes, e este texto é tão conhecido, não é? E tantas partes da Bíblia falam a primeira parte do texto que eu li agora, que é, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 3 gerações apresentadas neste versículo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós gostamos de ouvir isso, e soa tão bonito Deus se apresentar a Moisés, muito mais tarde, e dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nesse contexto, Deus diz, eu sou o Deus de teus pais. Eu gostaria que nós colocássemos isso em mente, especialmente os pais que estão neste lugar, aqueles que irão ser pais, se Jesus não vier antes, estamos a falar, né, por ordem de idades, se assim acontecer, do Juliano, vamos falar do Tiago e do Pedro e do Dani, né? Aqueles que virão a ser. Mas tem irmãos aqui que somos pais. Alguns de nós ainda com crianças em casa e outros com crianças já seguindo as suas próprias vidas, e alguns de nós já são, alguns de vós, ainda bem que não é de nós, já são avós, né? E tem aqui, né, o nosso irmão Júlio e o nosso irmão Adilson. Estou a falar dos homens porque é dia dos pais, mas tem as irmãs, não é?
e tem as irmãs que também são avós, mas eu não vou mencionar porque as irmãs não gostam de ser avós, né? Gostam de ter netos sem serem avós, né? Mas nós estamos falando, e queria que nós trouxéssemos, no final eu vou generalizar a mensagem, não porque eu vou forçar o texto, mas para toda a igreja, todos nós somos responsáveis por o legado que deixamos. Contudo, focando agora nessa questão dos pais. O Deus de teus pais. Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o Deus de teus pais. E menciona pelo nome Abraão, Isaque e Jacó. É claro que você está, na sua mente, só a dizer: pois, Deus falou assim por causa daquela questão da eleição em Abraão, do povo dele. E é por isso que vem essa colocação. É claro que é. Mas de alguma maneira, Ele é verdadeiramente o Deus dos pais. E quando Deus se apresenta assim a Moisés, sendo que ele está isolado, desse contexto, ele sabia exatamente quem Deus era e o que é que se referia. Ele não foi ele não pegou no telefone e deixa-me ir ao Google ver quem é ele. Right? Porque não tinha. E nem que tivesse, ele não precisava. Porque sabia perfeitamente, como judeu, quem era o Deus dos pais. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, o único Deus, o Senhor de toda a glória, quando se apresenta a Moisés, se apresenta desta forma. Pegando no primeiro daqueles que ele falou aqui, aquele que foi chamado, para da descendência dele, sermos todos nós, hoje, pela fé, descendentes, e daquele de onde formaria o seu povo, o povo de Israel, nós vamos falar de Abraão, então. Primeiro, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Vamos pegar no exemplo de Abraão. E vamos passar rapidamente a um texto que eu gosto muito, um dos meus textos preferidos nas Escrituras, que é Hebreus 11. E a minha esposa sabe tão bem que este é o meu texto preferido das Escrituras. Hebreus 11, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Não seria o meu texto preferido das Escrituras, talvez, mas os textos que eu mais menciono e que eu mais gosto de ler. Assim nos permitindo o Senhor, breve nós iremos ter uma mensagem em Hebreus 11. Porque quando preparei esta mensagem, eu tive muito desejo de preparar uma outra mensagem em Hebreus 11. Porque Hebreus 11 é extraordinário o que a palavra do Senhor nos ensina. Nós não sabemos quem é o escritor aos Hebreus, mas nós sabemos quem é o autor, amém? Deus é o autor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele é o autor das palavras em Hebreus, mas não sabemos quem é o escritor. Alguém escreveu, e muitos afirmam aí que foi Paulo, não é? Mas a gente fica assim mesmo, não sei se foi Paulo. Sei que o autor é Deus e isso é que importa. Amém? Hebreus 11, 17 a 19, eu preferia pedir aos irmãos se podíamos ficar de pé para assim lermos este texto da palavra do Senhor. Amém? Hebreus 11, 17 a 19. Deixa eu perguntar, está-se a ouvir bem? É? Porque eu parece que me ouço a mim próprio e fico com dó dos irmãos, não é? Hebreus 11, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Amém. Podemos ficar sentados. Até aqui a palavra do Senhor. Eu creio que os irmãos conhecem este episódio. Talvez é daqueles episódios mais complicados de nós entendermos, especialmente num tempo, numa geração que nós vivemos, que tudo tem que ser de uma determinada forma. Já vou explicar o que eu quero dizer com isto. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um parênteses. Irmãos, é claro que este texto, é claro que o episódio de Abraão, lá do Antigo Testamento, que o autor aos Hebreus aqui faz uma referência, fala-nos e apresenta-nos a redenção em Cristo. Amém? Eu não estou a tirar o valor, esta mensagem não é de maneira nenhuma para tirar o valor do episódio. O episódio apresenta-nos Cristo, a substituição, amém? A própria expiação. Tá? O sacrifício, não? A colocação apontando para Cristo como aquele sacrifício absoluto e supremo. Amém, irmãos? E não vamos falar desse assunto assim diretamente hoje, iremos mostrar, claro, que sempre que pregamos, falamos e apresentamos a redenção em Cristo, mas não é o que eu queria salientar esta tarde. Mas não quero tirar que o principal valor desse episódio é a redenção. Amém?
Isaac é colocado em cima do altar com uma figura, né? E quando o cordeiro vem, que está lá, e é colocado no lugar de Isaac, é obviamente apresentando aquilo que aconteceria com Cristo no Calvário. Amém? Estão todos de acordo? Mas não é o que eu queria mostrar esta tarde no mesmo texto que o autor aos Hebreus está a falar, e nós chamamos a este texto de Hebreus a Galeria dos Heróis da Fé. Amém? Todo mundo concorda? Nós costumamos chamar isso. Então vai mostrar pela fé isto, pela fé aquilo, pela fé o outro, pela fé aconteceu, pela fé fizeram, pela fé, pela fé, pela fé. Amém? O que eu queria chamar a atenção nossa esta tarde é que quando Abraão recebe um filho, ele recebe a promessa que Deus disse que daquele, estamos a falar do filho da esposa, não do filho da escrava, seria chamado uma grande descendência e seria uma multidão de nações. Mais tarde, Deus pede a Abraão que coloque Isaac em cima do altar e o mate em sacrifício. Irmãos, se fosse hoje, se fosse nos dias de hoje, quando nós lemos este texto, era difícil da gente conceber esta ideia, não é? Você já pensou? Para você que é mãe, vamos falar para as mães agora. A mãe, você chega a casa e o seu marido diz, eu vou fazer ali no monte, no estante, sacrificar o nosso filho a Deus. Você diz, mas é que Abraão não falou isso. Está bem, não parece que ele tenha falado isso. Mas se o seu marido chegasse ao pé de si e dissesse assim, eu vou levar o nosso filho ao monte, o único. Quando ela já era muito idosa, que ela teve esse filho. Amém, irmãos? Vamos contextualizar o episódio? Aí você chega a casa, o seu marido chega a casa, você que é irmã, e o seu marido diz assim, eu vou pegar no nosso único filho, e vou, que a gente esperou tantos anos para ter, e eu vou levar ao monte, eu vou sacrificá-lo porque Deus mandou. Você ia internar o seu marido. Está louco? Você chamava a polícia, o FBI, sei lá. Você chamava tudo aquilo que passa na televisão, CIS, CSI, você chamava todo mundo, está doido. Mas Abraão, não parece que Abraão fez isso. Também não parece. Mas se o seu filho chegasse a casa e dissesse assim, mãe, a gente veio lá do monte agora, e o pai atou-me, deitou-me em cima do holocausto, do altar, e tentou-me matar. Você chamava a polícia. Irmã, você chamava a polícia ou não? Claro. Está louco? Aí o seu marido vem e diz assim, não, mas foi Deus que mandou. Que Deus, homem, estás louco? Ou outra coisa que você fazia a correr, você mandava prender o seu marido e pegava no seu filho e levava para o psicólogo. A criança está traumatizada. E agora? O que é que vai fazer com essa criança? O que é que a gente vai fazer? Tu corre, psicólogo. Vivemos numa geração, eu acho interessante quando o pessoal fala que é a geração Nutella, né? Um negócio assim, né? Não sei porque é Nutella, nunca entendi direito o que é que significa, para os irmãos aí, no final podem me explicar. Mas é uma geraçãozinha assim, tão molinha, né? Uma coisa assim que todo mundo está traumatizado, todo mundo tem um problema de infância. Todo mundo tem uma dificuldade num sítio qualquer, e porque tem uma dificuldade num sítio qualquer, tem que ser tratado de uma maneira especial. Não me parece que é o que acontece com Isaac. Não me parece. Não me parece, tenho a certeza. Porque o texto nos ensina, o texto sagrado, que quando Deus se apresenta, é o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas Abraão pega no filho e coloca em cima do altar com uma certeza que só Abraão tinha, Isaac não tem. Além que Isaac já era um rapazinho aqui. Não me dá a ideia também que Abraão andou a correr atrás dele para o apanhar. Pegou no filho, colocou esse filho em cima do altar, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Certo de uma coisa que às vezes nos escapa no texto. Nós às vezes olhamos para este texto e entendemos assim. Abraão teve muita fé. É claro, está a falar na Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11. Hebreus 11:1 diz assim. A definição de fé. Também falámos há dias. Aliás, não foi 2 mensagens, foi 3, né? Em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Sabe como é que é interpretada a fé de Abraão hoje? É assim, Deus mandou matar o filho, aí ele agiu mesmo assim. Como se fosse um louco. E se ele se enganou e não era a voz de Deus? E se ele tem realmente matado o seu filho?
Ou às vezes a gente interpreta esse texto da seguinte maneira. Não, ele fez isso porque ele sabia que Deus estava a falar e repare, Deus não deixou que ele matasse o filho. Deus colocou o cordeiro. A gente interpreta assim também. E ele sabia que Deus não ia deixar. Não é o que nos diz o texto. Sabe que o texto aos Hebreus esclarece onde é que a fé de Abraão está afirmada? Olha onde é que a fé de Abraão está afirmada. O texto que nós acabamos de ler, em Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, por essa fé, essa certeza, essa convicção, olha o que acontece. Abraão foi provado, sim, aquele que recebera a promessa, as promessas, ofereceu o seu unigênito, foi-lhe dito nessas promessas, olha o texto comigo, em Isaque será chamada a tua descendência. E ele considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. O que é que nos ensina o texto? Abraão era capaz de matar o seu filho, porque se Deus tinha dito que daquele filho havia de vir uma descendência, Deus tinha que o ressuscitar dos mortos. Foi por isso que ele pôde cumprir. Ele confiou na promessa que Deus deu. Deus disse assim, desse teu filho vai sair uma grande descendência. Quantos filhos tinha Isaac naquele momento? 0. Deus é fiel à sua palavra. Ora, se Deus disse a Abraão que de Isaac seria chamada a descendência, e Isaac não tinha filhos, Deus ia ter que ressuscitar Isaac, se Abraão o matasse. Os irmãos estão comigo? Deus falou, entrega ao teu filho. E Abraão disse assim, porque eu creio na tua palavra, Senhor. É o que nos diz o texto, eu não estou a acrescentar, mas olha o texto comigo, eu não estou a acrescentar. A fé de Abraão está afirmada no que Deus falou. A fé de Abraão está afirmada na convicção absoluta de que Deus faria aquilo que ele cumpriu, que ele prometeu, ele cumpriria. Deus disse, coloca o teu filho em cima do altar, mata o teu filho. E na cabeça de Abraão está, ele prometeu que ia fazer uma grande descendência. Deus não pode falhar com a sua palavra. O meu filho há de ressuscitar, nem que tenha que ressuscitar dos mortos. Deus vai ter que cumprir, porque Deus não falha com a sua palavra. A fé de Abraão está baseada na palavra que Deus falou. Sabe porquê que Isaac não ficou traumatizado? Sabe porquê que Isaac não teve que ir para psicólogo? Sabe porquê que Sara não chamou a polícia? Pelo menos não nos parece, pelo texto, que tenha feito. E tem um outro episódio em que a esposa de um servo de Deus ficou bem zangada com ele por ele ter cumprido a vontade de Deus. Não tem? Mas da Sara não fala isso. Lembra quando Moisés circuncidou? E a esposa ficou tão zangada com ele que disse que ele era um marido sanguinário. Lembra o texto? Não é o que nos parece acontecer com Sara neste momento. Que ela chegou, não nos, você diz assim, também a Bíblia não fala que não foi. Mas se fosse relevante, estava aqui. Amém, irmãos? Não está. Isaac não ficou com trauma de infância. Isaac não ficou com um problema que tem que ir para psicólogo. O pai colocou-o em cima do altar e pegou no cutelo para matar o seu filho. É verdade que o anjo do Senhor parou. Mas o que é que Isaac aprendeu daquela lição? O meu pai é fiel às promessas de Deus. E o Deus de Abraão, o Deus do meu pai, será o meu Deus. E é por isso que mais tarde Deus vem e diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Naquela aula prática que Isaac teve, ele ficou com toda o entendimento do que é que fé significa. E nós hoje confundimos fé com outra coisa. Nós confundimos fé com o entendimento de andar assim nas nuvens e fazer umas coisas estranhas. Viver pela fé. O que é viver pela fé? É viver de forma que creiamos nas promessas de Deus e vivermos em função delas. É confiar no Senhor. É saber que Deus prometeu e Ele fará. Isaac aprendeu a lição da vida dele. Isaac foi instruído. Ele foi colocado em cima do altar pelo seu próprio pai. Mas ele viu no pai um exemplo a ser seguido. Ele tomou um legado. Esta manhã nós falámos de um conselho, certo? Davi deu um conselho a Salomão, aqueles que assistiram de manhã, e aquele conselho que ele recebeu do seu pai era o que estava no coração do seu pai. Amém? Mas agora estamos a ver outra coisa. É a prática.
Isaac podia confiar no Deus do seu pai, porque tinha visto a ação do pai dele, o envolvendo ele próprio em sua juventude. Deus operando livremente, com certeza. Mas Abraão não sabia disso. Você lembra quando Abraão vai para o monte? Se você for lá atrás e ler o episódio todo lá, eu tinha aqui anotado onde é que estava escrito, mas pensei que tinha. Quando você vai lá atrás, você encontra que Abraão diz assim, eu e o moço tornaremos avós. Quando ele deixa os empregados, ele diz, eu e o moço tornaremos avós. Abraão não sabia que este está lá um animal para substituir o filho. Abraão não sabia que Deus ia bradar a Deus dos céus e ia dizer, para, não faças mal ao moço, já vi a tua fé. Abraão não sabia isso, mas ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa. E de Isaac haveria de vir a descendência. O texto é tão maravilhoso e tão precioso que nos traz para nós claramente a firmeza que nós temos que ter no Evangelho. Escuta uma coisa. Como é que você aplica isto a nós? Como é que aplicamos isto à nossa vida? Como é que nós fazemos isto? Você diz assim, não. Se eu estivesse nessa posição, ainda que você seja ousado para dizer isto, talvez você é ousado para dizer isto, olhando aqui para os homens, esta manhã eu falei, se o homem esforça-te, e ainda que a gente às vezes, de repente, alguns de nós, porque já temos filhos e ficamos a pensar, pegar no nosso filho por em cima do altar, pegar num cutelo para emular o nosso filho, está louco. Mas talvez aqueles que ainda não têm filhos, talvez falando para a geração aí que eu mencionei há pouco, que se preparam, talvez para eles não tenham essa ideia ainda, talvez eles dizem, eu faria, se Deus falasse, eu faria. Não tem problema, porque Deus falou. Ainda mais, se Deus dissesse que do meu filho ia acontecer alguma coisa, eu faria, porque eu sabia que Deus era fiel. Deixa-me dizer uma coisa, se você pensa assim, o que impede você de cumprir todos os mandamentos? Se você diz assim, se Deus me dissesse que era para eu fazer uma determinada coisa, por mais ousada que ela fosse, e eu faria, a coisa mais louca, e eu faria, humanamente falando, se Deus me dissesse para fazer uma coisa completamente absurda aos olhos humanos, e eu faria porque Deus falou, desde que eu tivesse a certeza que Deus falou, eu faria, crendo na promessa de Deus, que Ele é fiel para cumprir. Deixe-me dizer uma coisa, o que nos impede hoje, nós, de cumprirmos os mandamentos do Senhor. Ou esta não é a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim, ama os teus inimigos. Por exemplo, quando você abre a palavra de Deus e nos ensina a viver conscientemente, e hoje que é dia dos pais, a sermos um modelo para os nossos filhos, se a palavra de Deus nos ordena isso, não é a mesma palavra que falou a Abraão para trazer o seu filho no altar? Eu não creio que Deus vai mandar nós pormos o filho no altar para emular o filho. Eu não creio. Mas eu sei que a palavra de Deus nos manda educar os nossos filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus nos manda sermos homens, falando para os pais, que sejam um exemplo em seguir o Senhor. Está preocupado que o seu filho fique traumatizado? Nós vivemos uma geração que é assim, não pode nem obrigar a criança a vir para a igreja, porque se obrigar a criança a vir para a igreja, a criança vai se sentir forçada. Sério? Você fez homeschooling agora no verão? Agora nestes tempos de pandemia, alguns de nós fizemos e outros sabem como é que foi. Os filhos acordavam de manhã cheios de vontade de fazer escola, não foi? Foi, não foi? Foi. O Tiago fez assim. Está a enganar a quem, filho? Deus está a ver você na imagem, viu? O que é que a gente tinha que fazer? Forçar. Vai lá estudar. Mostra o que é que você fez. Não pode forçar para vir para a igreja. Porque se forçar para vir para a igreja, eles vão ser rebeldes. Are you kidding me? Abraão pega Isaac para em cima do altar. A gente não pode fazer o mínimo de coisas. Não pode obrigar a criança a orar muito, porque se obrigar a criança a orar muito, ela não vai querer orar mais. Quem falou? Não pode corrigir, porque se corrigirmos, ele vai ser um rebelde. De onde é que nós tiramos isto? O que é que a palavra do Senhor nos ensina a fazer? O que é que a palavra do Senhor nos ensina?
Meus amados, a sociedade tem-nos corrompido e tem criado um véu na nossa frente. Nós estamos ficando distraídos com o que o mundo está a fazer. Que traumatizado. Não estou a falar que não existe trauma de criança. Não estou a falar que não existe problema psicológico. Não estou a falar que não existe, irmãos. Existe. Mas não é por causa das coisas de Deus, irmãos. Pecado chama-se pecado e continuará-se a chamar pecado até ao fim. Quer a sociedade diga que está certo ou está errado. Deus continua a ser o único Senhor. Quer a sociedade diga que está certo ou está errado. O Senhor Deus dos céus e da terra não admite outra coisa diante dele que não a sua bendita palavra falada. Quer nós achemos que está certo ou quer nós achemos que está errado. Quer a sociedade diga que está certo ou que diga que está errado. Deus é Deus. E a verdade dele é absoluta. E ela é para ser cumprida. Abraão creu. E porque creu, o Deus de Abraão foi o Deus de Isaac. Mas se nós vivermos essa coisa mole que nós vivemos hoje na sociedade, os nossos filhos não vão ter um referencial para seguir o Deus dos pais deles. Quão triste será que se Deus aparecer aos nossos filhos, e Ele aparece pelas palavras dEle, amém, irmãos? Entenda aqui, não estou a falar de visão, tá? Deus aparecer e não puder dizer, eu sou o Deus dos teus pais. Eu estou a falar para mim, que tem 3 irmãos, tá? E leva isto a sério, o que eu estou a dizer. Se Deus, referindo-se a Ele próprio, tiver que ir a uma geração anterior à minha, para que os meus filhos reconheçam que só o Senhor é Deus, e a minha vida foi um desperdício, foi uma vergonha, não serviu de nada. Não importa se deixei bens, não importa se preguei o Evangelho, se os meus filhos tiverem que recorrer a uma geração anterior à minha, ou a outros, que não reconheçam, não podem reconhecer o Deus dos pais na fidelidade, no crer, no Evangelho, no cumprir, eles não ficam traumatizados porque Jesus morreu na cruz, tá? Que agora quase não se pode dizer isso, né? Vai dizer a uma criança que Jesus morreu? Ai não, então vai dizer o quê? Se você retirar que Jesus morreu, sabe que já preguei um livro infantil? Sabe como é que eu faço para saber se um livro infantil é verdadeiramente cristão? Eu vou direto nas páginas na morte de Jesus. Eu vou direto lá. Como é que apresenta? Tem uns que apresentam que os homens maus mataram Jesus. Isso é bullying, irmãos. Isso aprende isso na escola. Não precisa de ensinar na igreja, que eles vão aprender isso na escola. Não é isso. Ele entregou a sua vida. Ele morreu, verteu o seu sangue. Criança nenhuma vai ser traumatizada por esta verdade absoluta. Esta é a verdade de Deus. Esta é a verdade de Deus. Os nossos filhos precisam ser instruídos nesta verdade. E precisam de ver a nossa fé firmada nesta verdade. Dizer aos nossos filhos, é importante ir para o culto, mas não ter ânimo por ir para a casa de Deus serve de nada. E isto em qualquer idade. Não é só para a criança pequena, não. Não é só quando eles são pequenos. Porque nós temos uma ideia de que quando nós são criança, nós temos a obrigação para com eles. Não é? Eu às vezes digo a brincar em casa, só para pegar com a Soninha, que eles estão quase a ir para colas. Né? Já vai para colas, já direto. Depois já casa, já arrumou, né? Depois vem com os netos, né? Eu digo só para brincar com ela. A Sónia morre de pânico, né? E quando ela começa a ver eles a crescer, eles têm uma atitude um pouquinho mais adulta, ela diz, já não são mais meninos, eles já vão. Deixa-me dizer uma coisa. A nossa responsabilidade não termina no dia que eles vão para o college. A nossa responsabilidade não termina no dia que eles saem de casa. A nossa responsabilidade não termina no dia que eles casam. Eles vão precisar de continuar a olhar para trás e ver o Deus dos pais. Em fidelidade, em exemplo. Como uma figura de alguém que serve o Senhor. E isto agora é para pais e mães. Avós, avós, tios, tias. Isto é para a geração que vem, que está crescendo hoje. Isto é para toda a igreja. E somente as crianças da nossa igreja. Eles precisam olhar para cada um de nós e ver um exemplo, um modelo a ser seguido. Alguém que realmente serve o Senhor, que incondicionalmente seguirá o Deus das Escrituras e que nada o fará de mover. Que
política, não se submete ao que a sociedade diz, não se submete ao que o mundo diz, mas serve o Senhor com toda a firmeza, em sua casa, no seu lar, na rua, quando congrega. Precisa o que melhor legado que nós podemos deixar, e não é aos pais, aos filhos só aqui, é a todos. É um exemplo de uma geração que serve o Senhor para que a geração seguinte continue servindo o Senhor. Obedeça aos mandamentos e tenha o seu prazer na lei do Senhor. Não é enquanto são pequenos e estão em casa, é sempre. Às vezes a gente falando com alguns irmãos, alguns de vocês estão aqui. Às vezes você fica triste. Eu devia ter feito assim com os meus filhos, eu devia ter feito daquela maneira, eu devia ter feito da outra. Irmão, você pensa assim, mas se eu soubesse, quando eu era jovem, ou quando eu tive os filhos, eu podia levá-los para a casa do Senhor? Mas assim, mas agora é tarde. Não é tarde. Quem falou que é tarde? Não é tarde. Não é tarde. Façam agora. Às vezes alguns ficam à espera que os netos venham. Alguns já têm netos. Não espere pelos netos. Viva o verdadeiro Evangelho com convicção absoluta de que o Senhor é Deus. Mostre com o seu exemplo quem é o Senhor. E eles irão aprender. Eles irão reconhecer. Sabe, a gente fala assim. É um versículo que a gente gosta. E serás salvo tu e a tua casa. É como a gente gosta disso. A gente pensa que só porque a gente falou esse versículo, a nossa casa vai ser salva. Só porque você falou. Nós estamos hoje usando o templo, um local de culto, de uma igreja que tem uma convicção forte e que eu admiro com a estrutura familiar. Eu admiro, eu acho fantástico. Eles realmente querem a aliança de Deus com as famílias. Não é que a gente não crê, é que eles levam mais a sério. Eu acho fantástico isso. Acho lindo isso, irmãos. Se você falar aí um pouco para o pastor Johnny, você vai a perceber isso. E famílias numerosas, não é? Você vai perceber isso. Irmãos, eu creio que há salvação para nós e para a nossa casa. Eu creio que há salvação para os nossos filhos. Eu creio que o Senhor opera em famílias, que Ele chama. Eu creio. Tal e qual Abraão, Isaac e Jacó. O plano de Deus não mudou. A salvação é do mesmo jeito. A diferença está que Abraão pegou em Isaac e colocou em cima do altar e estava disposto a fazer seja o que for para que obedecesse à voz do Senhor, e Isaac pôde ver isso. Sabe qual é o problema? É que nós queremos na promessa, mas nós não direcionamos a nossa atenção para que a promessa tenha cumprimento. Não é que Deus depende de nós. Eu não estou a falar que Deus depende de nós. Também não estou a dizer com isto que todos os filhos de todos os crentes serão salvos e serão famílias que servem o Senhor. Não é isso que eu estou, não estou a dizer uma coisa nem outra. Eu estou só a dizer o seguinte: se você crê que há salvação para si e para a sua casa, viva o verdadeiro cristianismo, de forma que essa promessa tenha lugar na sua casa, e quando os seus filhos já não estão dentro da sua casa, continue a fazer de maneira que eles sejam alcançados, sejam onde estiverem, nem que estejam no pior das posições que você considera no mundo. Porque diante de Deus isso não existe, tá? Porque Deus tira de qualquer lugar. Que Deus tirou você de lugares que, se você falasse aqui agora, nunca mais cá aparecia com vergonha. É ou não é verdade? Deus já nos tirou do pecado e do lamaçal do pecado, que se nós falássemos aqui agora, nunca mais ninguém via a nossa cara. É ou não é verdade? Da vergonha que a gente teria. Deus quer. Deus opera. Deus ama. Família. O que nós precisamos de fazer é ser fiel ao Senhor. É o que os nossos filhos precisam. Nós investimos tanto na escola. 6 horas por dia, né? Depende do grau que eles estão. E veste, e vai, e vem. E não tem nada de errado nisso. Você está em contacto, você talvez, tenho certeza que foi o seu caso, os que têm filhos em casa, hoje pequenos, nós estivemos em contactos com a escola e com professores como nunca, né? A gente nunca mais vai reclamar dos professores, não é? É que a gente percebeu o que é ser professor, não é? Todo mundo aprendeu desta. Aí vocês teve contacto e a gente esforçou-se, não é? Eu recebi uma nota da escola e eu não entendi bem, pedi à professora: você pode me ligar, por favor, que eu não entendi? Aí ela telefonou ontem e ficou lá. Assim que eu vi que o telefone que era a professora, eu parei tudo, fui atender. Porque eu quero saber como é que os meus filhos estão na escola. É assim ou não é? É assim? Tanto investimento, porquê? Para quê? Porque a gente quer que eles sejam bem-sucedidos, não é? Porque eles querem que eles tenham um trabalho melhor que o nosso. Não é? Uma vida melhor que a nossa. Não é isso? Não é para isso que a gente os ensina? Não é para isso que a gente os instrui? Não é? A gente manda para a escola, obriga a fazer o homework. Quantos anos isso dura? Não dá nem 40, não é?
Você quer que o seu filho trabalhe 40 anos? Já é esticar muito, não é? Eu vi o sorriso ali da irmã que está há mais de 40 anos na mesma empresa, eu sei. Mas eu olhei e lembrei, por acaso lembrei. Mas 40 já é muito, não é, gente? Não é muito. Já é muito. E a eternidade toda? E o legado para deixar para a geração seguinte? E o passado, o testemunho? Você sabe o que é corrida de estafeta? O Brasil chama outra coisa. Que você corre e leva o testemunho, entrega para o outro pega e continua a correr, não é? Todo mundo sabe como é que é. Então, isso no Brasil tem um outro nome. Mas todo mundo sabe o que é, não é? Você vai a correr com... Eu fiz isso na escola, na middle school, middle school, eu corri isso. A gente corre, né? E passa o testemunho ao outro que já vai a correr, pega e dá mais uma volta, vem, passa ao outro. Irmãos, sabe o que é isso? É passar o evangelho ao outro. Você corre e agora passou à geração seguinte. Davi fez isso. Abraão fez isso. Isaac fez isso. Jacó fez isso. E assim foi passando testemunho de geração a geração. Onde é que nós paramos de fazer isso? Onde é que a igreja parou de fazer isso? Agora a salvação é individual. É tão individual que cada um sabe por si. Você vai para o inferno sozinho ou você vai para o céu sozinho? I don't think so. Não. Tem responsabilidades com os outros. Não estou a dizer que a salvação não é individual. Deus salva individualmente. Mas Deus nos deu uma responsabilidade coletiva. Não é porque eu sou o pastor da igreja, mas quando eu olho para estas crianças aqui, eu me preocupo. Que é que eles estão seguindo o nosso exemplo, passando o testemunho a eles. Já! Mas pastor, ainda tem tanto para andar. Mas você não sabe quando é o seu fim. Você sabe se está cá amanhã para passar o testemunho para o que vem a seguir. Eu estou a falar agora para toda a igreja, não aos pais, para os filhos. Estou a falar para toda a igreja. Se você morrer hoje, partir para estar com Cristo hoje, o crente se alegra e diz, aleluia, amém, irmãos? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, não é? Isso é outra pregação outro dia. Irmãos, então o que é que acontece? Você diz assim, se você partir hoje para a eternidade, aqueles que ficam na igreja local, os que estamos aqui, a gente vai dizer assim, eu vou pôr eu para ser mais fácil. Porque aí se eu puser o nome de um irmão, o irmão vai achar que é profecia, né? Isso fica aí todo mundo aflito. Eu vou pôr o meu nome. Se eu partir para a eternidade hoje, será que essa hora de misericórdia? Se eu partir para a eternidade hoje, será que amanhã os irmãos vão lembrar o Deus que o Daniel servia? Não é as minhas façanhas. Não é isso que diz aqui. O Deus dos teus pais. Eles vão lembrar o Deus que eu servia. Eles vão ter um modelo para seguir. Eles vão ter um referencial. Você já percebeu que nós estamos numa sociedade tão ausente de referenciais que não há verdades absolutas? Mas será que nós precisamos de acordar? Olha o que o Satanás está a fazer. Olha o que o mundo está a fazer. Não há verdades absolutas mais. É tudo uma coisa assim. Você crê no que você quer, você faz o que você quer, desde que você se sinta bem. Está feliz? Bom para si. É isto que o mundo prega. Não há mais verdades absolutas. Não há coisas autênticas. Não há coisas sólidas. Deus é assim. O Deus que você conhece das Escrituras é um Deus assim. Ora está para cá, ora está para lá. Você acha que não sei o que é? Está bom. Deus é assim. Deus não é um Deus de verdades absolutas, autênticas, verdadeiras, as quais Ele não muda. O que é que aconteceu com esta geração? O que é que está a acontecer com os nossos filhos, irmãos? O que é que está a acontecer com esta geração mais moderna? Que não sabe o que quer. Que não pensa por ela. Que aceita tudo. Um dia, há umas semanas atrás, os polícias eram os heróis da nação. E entre os first responders. Há um episódio, que não é isolado, vem num contexto, eu sei. Um episódio. Polícia bom é polícia morto. Gente, o que é que está a acontecer com esta sociedade, irmãos? Irmãos, eu não estou a falar aqui, eu não estou a defender aqui a posição, ou o que tem que se fazer, não tem que se fazer, e a liberdade da pessoa se afirmar. Eu só estou a mostrar, irmãos, como é que se viaja de um lado ao outro. E os que estiveram na nossa conversa, naquela sexta-feira, ouviram a irmã Sónia ministrar sobre isso. Irmãos, o que é que
está a acontecer? Que não há verdades absolutas. Como é que se passa de um lado ao outro? Numa hora ninguém pode estar junto, porque nós temos que nos manter 6 pés uns dos outros, porque tem não sei o quê, e irmãos sabem a minha posição, eu concordo que se obedeça. No dia seguinte sai-se para a rua, parte-se lojas, parte-se tudo, todo mundo corre dentro das lojas, rouba-se, pilha-se tudo. Mas agora já pode estar todo mundo junto. Como é que a gente... Irmãos, o que é que está a acontecer? Onde é que nós deixamos de ter? Sabe onde é que deixamos de ter? Quando nós partimos dos valores divinos absolutos para uma ideia de que tudo está bem ou que se faz qualquer coisa conforme a gente se sinta melhor. Um dia coloca-se uma estátua de alguém que teve um contributo para este país, no dia seguinte, ou umas gerações depois, já não tem valor. Agora vamos tirar que esta pessoa já não presta. De onde? De onde? De onde? O Deus dos teus pais tem que ser o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o Deus da igreja de Filadélfia, no Jersey. Será o Deus dos nossos filhos. Será o Deus da geração seguinte. Se nós não abalarmos e não mudarmos a verdade absoluta de Deus. Porque Ele não muda. Jamais mudará. A sua palavra é absoluta. E nós havemos de cumprir os seus mandamentos. Eu disse esta manhã e digo esta tarde, eu creio numa geração usada por Deus, que não se deixa abalar e que passará um testemunho à geração seguinte, até que Jesus volte. Quando Jesus voltar, vai haver uma igreja, que eu não sei se vai chamar Ministério de Filadélfia, vai chamar outra coisa qualquer, se nós ainda estaremos cá ou não. Mas eu sei que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó se continuará a ser pregado, e eu sou parte dessa geração que dá continuidade. Você é parte dessa geração. Em nome de Jesus. Nada nos tirará isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aquele que falou e Abraão creu que se cumprisse. É o Deus que nós pregamos. É o Deus em quem nós acreditamos. A sua palavra é absoluta, verdadeira. E a nossa fé é na palavra de Deus. Ele mandou, nós cumprimos. E Ele ensinou, nós fazemos. Porque Ele é fiel à sua palavra. Fé é isto, irmãos. Fé não é você achar que ouviu uma voz e seguir uma ideia. Fé é você ler nas Escrituras e dizer, Senhor, eu cumprirei. Mas vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer o outro. Deus é fiel para até dos mortos ressuscitar Isaac. Deus é fiel para fazer a sua palavra cumprir. E ela terá cumprimento na minha vida, porque a vida eterna nos está guardada. Abraão cria na ressurreição de Isaac. Sabe uma coisa interessante? Desafio você, quando for para a sua casa hoje, procurar quem é que Deus ressuscitou dos mortos, antes que Abraão pudesse dizer que acreditava na ressurreição do seu filho. Eu não estou a dizer que Deus nunca ressuscitou ninguém dentre os mortos, antes. Eu estou a dizer que não tenho um único registro nas Escrituras de que Deus tenha ressuscitado alguém. O que é que Abraão sabia da ressurreição? Não há nenhum registro nas Escrituras que Deus tivesse ressuscitado alguém. Nem Abel ressuscitou. Quem matou Abel? E Abel ficou morto. E Abraão creu que Deus ia ressuscitar. Repare que até ao tempo de Jesus a ressurreição era um problema. Paulo pregou sobre a ressurreição e fizeram troça dele. Disseram, é sobre isso que ouviremos uma vez mais. Não é? Porque queriam dizer, lembra, irmãos, do episódio, quando Paulo pregou e falou da ressurreição e fizeram troça dele, pouco dele. They mock him, right? Eles disseram, Paulo, então havemos de ouvir isso outra vez, não é? Porque Paulo falou da ressurreição e ia morrer e ressuscitar. Eles fizeram pouco dele. Até no Novo Testamento, no primeiro século, a ressurreição ainda era uma coisa inacreditável. Abraão, não há registro que ele tenha ouvido falar de ressurreição. Deus falou com o meu filho, Deus vai fazer dele uma descendência. Deus vai ter que ressuscitar o menino. O que é a ressurreição? Eu não sei o que é, mas ele vai ter que viver outra vez. Você está comigo, irmãos? Isso é fé? Crer em Deus? Creia na palavra do Senhor. Exercite uma fé assim. O seu filho não será traumatizado. A criança da igreja não vai ter que ir para o psicólogo. Ela vai ter que ir para os pés da cruz e vai ter que clamar ao Senhor dos céus e da terra, crendo na ressurreição eterna. Porque nós sabemos que ela existe, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A salvação pela graça que veio em Cristo Jesus. Ela trouxe a ressurreição. Aquilo que nós sabemos e cremos. Sirva ao Senhor. Sirva até à morte. Sirva ainda que lhe custe a morte. Deus, Jesus, o ressuscitará e você estará com Cristo para todo sempre. E nada
não se afastará do amor de Deus nem da eternidade. Seja fiel ao Senhor. A coisa que a geração seguinte mais precisa, irmãos, não é mais tecnologia. Não é uma internet mais rápida. A coisa lá em casa mais necessária nos últimos tempos é uma internet mais rápida. Mas não é por causa da escola. É por causa do stream. To stream really fast. We gotta get it out. E não é os cultos. Não é os cultos. Não é os cultos. Mas não é o que a geração que vem aí mais precisa. O que a geração que está vindo mais precisa é de poder dizer, ouvir dizer, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus da família Nascimento. Eu sou o Deus da irmã Isabel. Eu sou o Deus da família Moura. Eu sou o Deus da família Jovino. Eu sou o Deus olha o último nome. Avendano. Eu sou o Deus dos irmãos santos. Eu sou o Deus do Rainbow. E dos vales. E todos saberem exatamente quem é. É o Senhor Deus dos céus e da terra. Eu creio que faremos a diferença na próxima geração. Não com essa coisa de para cá e para lá, mas com a firmeza absoluta da palavra de Deus inabalável do Senhor Deus dos céus e da terra. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, irmãos. Soberano Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Tu és o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, pela fé. Senhor, nós te pedimos nesta tarde que nos perdoes das vezes que nós temos abandonado este caminho. E te pedimos, ó Pai, nesta tarde, que por tua graça e misericórdia venha estabelecer o teu reino em nós e nos dê esta fé que aqueles que vêm te precisam para seguir. Ó Senhor, não queremos ser movidos de pensamentos e ideologias mundanas, mas queremos firmar na tua palavra. Mas grandes são as tempestades. Ó Senhor, tu prometes a tua palavra, que a tua palavra seria pregada até os últimos dias e que aquele que te serviria faria diferença. Eis-nos aqui, ó Pai. Enche-nos do teu Espírito. Faz-nos, Senhor, viver esta verdade. Não deixes que a nossa vida seja inútil, mas que a geração que vem possa verdadeiramente perceber e ver que só o Senhor é Deus e que a ti servimos. Que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, se tu não vies antes, possam fazer referência às nossas vidas, não como uma glória nossa, mas como um legado divino que tu tens, que usas por nós para deixar um exemplo a ser seguido. Senhor Deus, tem misericórdia de nós e trabalha, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem amém. Amém. Irmãos, podemos